Olá, dando continuidade ao nosso curso de microbiologia clínica, nesse vídeo falaremos sobre os principais meios de cultura que podem ser utilizados no diagnóstico de amostra clínica. Bom, então, os meios de cultura são fundamentais para fazer o cultivo desse micro-organismo, seja um fungo ou uma bactéria. Então, os meios de cultura são subdivididos em 4 categorias, sendo eles meios não seletivos enriquecidos, meios em que facilmente um micro-organismo cresce, meios seletivos em que apenas alguns tipos de micro-organismos irão crescer, meios diferenciais que possibilitarão, através da aparência e da mudança do meio, diferenciar algumas espécies, e meios especializados. Então, os meios não seletivos e enriquecidos, eles auxiliam no crescimento da maioria dos organismos sem exigências fastidiosas, ou seja, sem exigências muito específicas, né? É um meio em que grande maioria das bactérias e fungos irão crescer. Como meio não seletivo e enriquecido, nós temos o meio agar, podendo ter também a sua composição, o agar-sangue. Então, o agar-sangue é um dos meios muito utilizados em laboratórios clínicos. Eles contêm como componentes principais o meio básico, que é o meio agar, contendo soja, uma infusão de cérebro-coração e uma base para a brucela. E contendo também sangue. Esse sangue pode ser humano, pode ser de animal. E esse meio contendo o meio basal e o sangue pode ser acrescentado alguns outros suplementos para ampliar a variedade de organismos que podem crescer nesse meio enriquecido. Outro meio enriquecido é o meio agar-chocolate. A diferença do agar-sangue para o agar-chocolate é que o agar-chocolate foi feito uma destruição das hemácias. Então, isso é porque os meios contendo o agar-sangue, quando eles são aquecidos, né, os meios basais aquecidos, eles acabam destruindo as hemácias, fazendo com que o meio, que era bastante numa tonalidade vermelho, ela fique agora na tonalidade mais acastanhada. Então, é um meio que auxilia no crescimento de grande parte das bactérias, sendo um meio, então, rico em nutrientes. E o que é diferente é que algumas bactérias que não crescem no meio agar-sangue, aqui no agar-chocolate elas crescem, como, por exemplo, bactérias do gênero Hemófilo e algumas bactérias do gênero Neisseria. Outro meio enriquecido é o meio agar-Miller-Hinton. Miller-Hinton é um meio recomendado para testes de rotina de susceptibilidade, ou seja, teste de antibiograma, e é um meio que tem a sua composição bem definida em extratos de carne e de caseína, que é a proteína presente, por exemplo, no leite, além de conter sais, alguns cárticos divalentes e o amido solúvel. Então, é um meio bastante nutritivo, facilitando a reprodução e a replicação de grande parte das bactérias. Então, aqui nós temos uma representação de uma placa em que foi incubada a amostra de bactéria no meio Miller-Hinton. O agar Miller-Hinton, ele possui essa cor num tom mais amarelo, né? O agar sangue vermelho e o agar chocolate acastanhado. Meios não seletivos enriquecidos líquidos, nós temos o caldo tioglicolato. Ele é um caldo contendo diversos nutrientes e é utilizado para recuperar bactérias aeróbias e também bactérias anaeróbias. Ele contém caseína, glicose, extrato de levedura, entre outros tipos de nutrientes. Um meio muito usado para fungo é o agar saborodextrose. O agar saborodextrose, ele contém caseína e tecido animal suplementado com glicose. É utilizado primordialmente para o isolamento de fungos. Além disso, pode ser utilizado alterações no meio, como reduzir o pH e adicionar antibacterianos para inibir bactérias e tornando ainda mais favorável para o crescimento de fungos. Agora nós temos os meios seletivos e diferenciais. Os meios seletivos, eles possibilitam a recuperação de alguns organismos específicos. Então, isso possibilita ali já a separação de algum tipo de bactéria que seja comum da microbiota, que não cresça nesse meio. Os meios são suplementados com alguns inibidores,
que suprime o crescimento de organismos indesejados, como por exemplo os lactobacilos. Eles também podem ser seletivos e diferenciais a partir da adição de ingredientes específicos que possibilitam a identificação de um organismo através de uma mudança de cor, como por exemplo a adição de lactose em um indicador de pH. A lactose será fermentada, produzirá um ácido, que é o ácido lático, e isso então torna o meio mais ácido, o que pode, por conta desse indicador ácido-base, mudar a cor do meio. Então, nós temos como principal representante de um meio seletivo e diferencial o agar McConkie. É um agar seletivo para bactérias gram-negativas, ou seja, cresce apenas gram-negativas, e também diferencial para bactérias fermentadoras e não fermentadoras de lactose. As bactérias fermentadoras de lactose, como por exemplo a Escherichia coli, vai fermentar, produzir ácido lático, tornar o meio mais ácido e mudar a cor do meio por uma cor mais arroseada. Então, nesse meio consiste de gestos de peptonas, sais biliares, lactose, vermelho neutro e cristal violeta. Os sais biliares e o cristal violeta inibem as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas, fermentadoras, produzirão esse ácido lático que alterará a cor do meio. Então, nós temos aqui o agar Miller-Hinton, ele possui essa cor amarelo, a mesma cor do agar Miller-Hinton. E aqui nós temos o agar McConkie, que contém então a lactose, que no caso é Escherichia coli, uma bactéria gram-negativa fermentadora de lactose. Então, isso faz com que haja mudança no pH do meio, que vai estar corado agora num tom mais vermelho. Da mesma forma, a Enterobacteria aerogenes é uma bactéria também gram-negativa, também fermentadora de lactose. E aqui a gente tem como um exemplo, uma mesma placa Miller-Hinton, onde já tem uma cor meio amarela rosa, foi colocado aqui amostras de uma bactéria que, no caso, ela não fermentou a lactose. Então, a bactéria gram-negativa não fermentadora. Aqui, nós temos uma bactéria que, em toda a sua superfície, é bem perceptível a mudança de cor do meio. Então, a bactéria lactose positiva, assim como a bactéria que foi incubada, além de mudar a superfície, como ela é uma bactéria que fermenta muito a lactose, ao redor de toda a colônia também foi alterada a cor dessa bactéria. Outro meio seletivo diferencial é o agar sal-manitol. Ele é um meio seletivo utilizado para isolamento de estafilococcus. O meio consiste em digestos de caseína e tecido animal, assim como extrato de carne, manitol e sais, assim como um indicador vermelho fenol. Então, o agar sal-manitol possibilita o crescimento apenas de estafilococcus, sendo possível observar o Staphylococcus aureus produzindo uma cor amarela no agar. Então, o agar sal-manitol, ele possui essa coloração aqui. Então, aqui é uma placa não incubada. Aqui nós já temos placa incubada, dá para ver o crescimento de diversas colônias, porém sem a mudança da cor do meio. Então, o que indica Staphylococcus que não fermenta esse meio de cultura, podendo indicar, por exemplo, Staphylococcus epidermidis. Já o Staphylococcus que mudou a cor do meio corresponde no Staphylococcus aureus. O nome aureus é porque ele dá essa cor amarelo-ouro, aureus. E o epidermidis, ele não fermenta, então não produz uma colônia amarela. Outro meio que nós temos, não tão usado assim, é o agar Shigella desoxicolato. É um agar seletivo utilizado para detecção de salmonela e shigella em culturas entéricas. Então, em pacientes com gastroenterite bacteriana, diarreia, com suposição de salmonela e shigella por conta dos alimentos que foram ingeridos, pode ser feita, então, a análise a partir do meio Shigella desoxicolato. Esse meio, pela sua composição química, permite apenas o crescimento de salmonela e shigella, sendo que as bactérias que fermentam a lactose, sacarose ou xilose, elas produzem uma colônia amarela, sendo então bactérias do gênero salmonella, e as bactérias shigella não fermentam os carboidratos, de modo que não altera a cor do meio. Então, o agar Shigella desoxicolato, nós temos a salmonela, que fermenta a xilose,
e descarboxilalisina, produzindo então uma alteração na cor, isso gerando colônias de coloração vermelha. Associado a isso, a salmonela também produz sulfeto de hidrogênio, e isso faz com que também a presença de colônias negras. Então tem um pontinho negro e ao redor a colônia fica amarela. Não, desculpa, vermelha. Então aqui a gente tem o exemplo da salmonela, em que tem esses pontos negros ao redor e o meio ficou bastante característico. Esse é o meio, né, xilose lisina desoxicolato. E no caso da Shigella, não houve crescimento dessa bactéria. Outro meio é o meio Lowenstein-Jansen, que serve para isolar micobactérias, porém, o isolamento de micobactérias é muito difícil de ser feito. Micobactérias nós temos principalmente duas, a Mycobacterium lepra e Mycobacterium tuberculosis. O Agar-Middelbrock, isolamento também de micobactérias, ele contém o verde malaquita, que inibe o crescimento de bactérias gram-positivas. Então, o meio de Middelbrock ele é bem complexo e quando for possível observar, nós então teremos ele aqui na cultura de tubo, né? Aqui as bactérias, esses pontos amarelo acastanhados, e aqui também outra amostra do crescimento mais evidente, que é essa cor amarelo-ouro, também indicando o crescimento de micobactéria. E nós temos um meio seletivo chamado Chroma-Agar. Chroma-Agar é um meio seletivo diferencial para bactérias cândidas. Então, é um meio que contém cloranfenicol. Esse antibiótico inibe bactérias e também contém uma série de substratos cromogênicos exclusivos. Esses substratos cromogênicos possibilitarão a diferenciação de algumas espécies de cândida, como por exemplo a Cândida albicans ficará na cor verde, Cândida tropicalis na cor roxa e Cândida cruzei na cor rosa. Então, nós temos aqui o Chroma-Agar, é um meio vendido já com esses corantes. E além do observar a questão de cândida, também é possível avaliar algumas espécies de bactérias, como Streptococcus agalacticae, Streptococcus uberis, Enterococcus, que terão cor diferente, assim como Staphylococcus aureus, Xyloses e Saprophytes, Escherichia coli e Klebsiella. Então, os meios de cultura eles são não seletivos, seletivos diferenciais e meio especializado, que nós basicamente falamos sobre o meio Maconk, né? Que no caso Maconk ele é especializado para Staphylococcus, quando adicionado sorbitol, consegue também crescer Escherichia coli. Então, aqui algumas características dos meios discutidos. E com relação aos meios de cultura, espero que vocês tenham compreendido. É algo muito complexo, né? Mas basicamente utiliza-se de rotina ali o agar Miller-Hinter, o agar sangue, o agar chocolate. O manitol também eu vejo sendo muito usado em alguns locais. No mais, sobre meios de cultura era isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.